E para encerrar essa nossa exposição, eu vou falar de uma medida que o governo tomou um pouquinho antes de instaurar a ditadura, que foi o fechamento da maçonaria. No dia 23 de outubro de 1937, ou seja, mais ou menos 2 semanas antes de fechar o Congresso e implantar a ditadura, já sob vigência do estado de guerra, e o governo fechou o Grande Oriente e as lojas, né, a ele filiadas. E isso teve um grande impacto, que foi a primeira vez que isso aconteceu na história da República. Vamos lembrar, a maçonaria foi muito influente, tanto no Império como na República, principalmente na República Velha, e isso aí deu um susto danado na bodaiada lá e tal. Mas, curiosamente, meus amigos, não teve resistência. Não teve resistência nenhuma. Eu estou falando isso porque muitas pessoas acham que essa organização é invencível, que não dá para derrotar. Eu tenho um livro aqui impressionante. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. O livro foi escrito, meus amigos, pelo José Maurício Guimarães, e maçom de grau elevado, lá de Minas Gerais. O livro se chama Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. E o que ele conta aqui, esse cidadão? Claro, nós devemos ver com uma certa desconfiança tudo que é escrito por esses homens, né? Porque às vezes você tem muita informação verdadeira misturada com fábula e tal. Então você tem que checar em outras fontes e tal. O que ele conta aqui nesse livro? Nesse livro aqui, pra gente. Ele relata que o governo fechou a maçonaria em outubro de 37. Não teve reação, pelo contrário, todo mundo ficou em casa cagado de medo de ser preso. Ou seja, o Grande Oriente não era essa força invencível que muita gente achava que era. Depois, o governo permitiu, segundo ele, o governo permitiu a reabertura de algumas lojas sob vigilância. Então, o que aconteceu? O camarada ia lá no governo, pedia uma permissão, uma licença, o governo tal, né? Depois, né? A liberdade total, a recuperação da liberdade da maçonaria veio em 1941. O que o governo fez? Segundo esse autor aqui, o governo forçou o Grande Oriente a admitir o irmão do presidente da República, o Viriato Vargas, como uma espécie de olheiro lá dentro, nas reuniões. Está aqui. E dá até a data da iniciação. O irmão do Getúlio, então, foi iniciado às pressas, imediatamente promovido ao grau 33 e colocado ali como uma espécie de olheiro, em 1941. E parece que esse relaxamento, parece não, é fato. O relaxamento da repressão à maçonaria veio por pressão do governo americano, quando o Brasil começou a entrar na Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar o que estava acontecendo, minha gente. 1941, os Estados Unidos ficaram neutros na Primeira Guerra Mundial, de 1939 até dezembro de 1941. Os japoneses, então, bombardearam as bases norte-americanas em Pearl Harbor, em dezembro de 41, e isso coloca os americanos na guerra. E logo em seguida, a diplomacia norte-americana começa a pressionar o Brasil para que saísse também da sua neutralidade e passasse a ajudar os Estados Unidos na guerra contra as potências do eixo. E aqui vamos para o documento decisivo que eu achei no CPDOC. Esse documento aqui é fundamental. E joga uma luz impressionante e confirma uma tese que eu já trabalhava.
já trabalhava há algum tempo. Foi uma carta enviada para o Getúlio com letra quase artística. Eu vou digitalizar esse negócio e vou colocar na minha página aqui. Pessoal, olha esse documento aqui. Documento. Carta do jurista Francisco Pontes de Miranda, esse jurista famoso. Quem já fez direito já ouviu falar do Pontes de Miranda. Nessa carta, o Francisco Pontes de Miranda relata para o Getúlio Vargas a conversa que ele teve com o almirante Harold Stark, chefe das operações navais dos Estados Unidos, no dia 3 de outubro de 1941. Ou seja, os americanos ainda não tinham entrado na guerra, estavam perto. Não estavam entrando. O que ele fala aqui nessa carta? Ele relata que o almirante Stark falou para ele, né? Lá nos Estados Unidos existe uma avaliação muito ruim, né, ou pelo menos pouco simpática ao Estado Novo. E um dos motivos dessa má avaliação é o tratamento que o governo dá à maçonaria. Olha só, então nós temos aqui, numa carta do Francisco Pontes de Miranda para o Getúlio Vargas, ele transmitindo para o presidente da República a insatisfação dos Estados Unidos com o tratamento que o governo dava à maçonaria aqui no Brasil. Que, vamos lembrar, em 1941, a maçonaria não estava ainda operando livremente, ela ainda estava sofrendo repressão, certas restrições e tal. E ela só vai conseguir liberdade mesmo quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos. É o que esse maçom conta no livro aqui. Esse maçom conta nesse livro aqui. Depois que o Brasil entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos, a repressão relaxou. Lojas que estavam fechadas foram reabertas. Tem aqui um recorte que eu achei no jornal. Vou pegar aqui. Cadê o negócio? Aqui, ó. Comunicado publicado pelo Grande Oriente, já funcionando mais livremente, no dia 29 de janeiro de 1942. O grão-mestre Dr. Rodrigues Neves, enfim, parabeniza as nações americanas, inclusive o Brasil, pelo feliz desfecho da última conferência de chanceleres, quando foi manifestada a solidariedade dos países americanos aos Estados Unidos pelo ataque em Pearl Harbor, publicado no Jornal do Comércio, página 4, 29 de janeiro de 42. Então, meus amigos, você tem um conjunto de indícios aqui, que mostram que no início do Estado Novo, pelo menos ali nos seus primeiros anos, a maçonaria sofreu uma onda de repressão, ou seja, ficou fechada, com algumas lojas ali com permissão restrita e tal, e que essa repressão foi relaxada, foi sendo relaxada a partir do momento em que o Brasil entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos. Saiu da neutralidade, saiu de cima do muro e se solidarizou com as potências aliadas.